Parte 1. Normas Gerais de Finanças Públicas e Introdução ao Orçamento Público. A Constituição de 1988 dedicou um capítulo específico às finanças públicas, inserido no título que trata da tributação e do orçamento. Finanças públicas, no sentido constitucional, abrangem todas as matérias relacionadas à receita pública, à despesa pública e ao crédito público. Esse conjunto normativo estabelece limites, competências e princípios que estruturam a atuação financeira do Estado brasileiro. As normas gerais de finanças públicas estão concentradas principalmente nos artigos 163, 163-A, 164 e 164-A da Constituição de 1988. Esses dispositivos são extremamente cobrados em provas, sobretudo no que diz respeito à exigência de lei complementar, às competências do Banco Central e ao tema da sustentabilidade da dívida pública. 1.1 O artigo 163 da Constituição de 1988 é a reserva de lei complementar. O artigo 163 da Constituição estabelece que determinadas matérias relativas às finanças públicas devem ser disciplinadas por lei complementar. Isso significa que o Constituinte considerou esses temas estruturalmente relevantes, exigindo um processo legislativo mais rigoroso com quórum qualificado. De acordo com o artigo 163 da Constituição de 1988, a lei complementar deve dispor sobre finanças públicas em sentido amplo, dívida pública interna e externa, concessão de garantias por entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, operações de câmbio realizadas pelos entes federativos e compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União. Um ponto de altíssima incidência em provas é o inciso que trata da sustentabilidade da dívida pública. Esse inciso foi introduzido pela Emenda Constitucional número 109 de 2021 e representa uma mudança significativa na lógica constitucional do endividamento público. A Constituição passou a exigir que a lei complementar defina indicadores de apuração da dívida pública, níveis de compatibilidade entre resultados fiscais e trajetória da dívida, trajetória de convergência do montante da dívida aos limites legais, medidas de ajuste, suspensões e vedações em caso de descumprimento e planejamento de alienação de ativos com o objetivo de reduzir o montante da dívida pública. O foco central desse dispositivo é impedir a formação de uma dívida pública insustentável, ou seja, uma dívida que não seja compatível com a capacidade de pagamento do Estado. Em provas, é comum aparecer a ideia de que a Constituição impõe um dever de responsabilidade fiscal com status constitucional. O parágrafo único do artigo 163 é igualmente relevante. Ele autoriza que a lei complementar que trata da sustentabilidade da dívida também permita a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A da Constituição de 1988. Isso conecta diretamente o tema da dívida pública ao regime de ajuste fiscal, que será estudado em partes posteriores do material. É importante destacar um entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Não é necessário que todas as matérias do artigo 163 sejam tratadas em uma única lei complementar. O Supremo Tribunal Federal admite a regulamentação fragmentada, ou seja, diferentes leis complementares podem tratar de temas distintos previstos nesse artigo. Outro ponto clássico de prova é a Lei nº 4.320 de 1964. Embora seja formalmente uma lei ordinária, ela foi recepcionada pela Constituição de 1988 com status material de lei complementar, enquanto não sobrevier nova lei complementar específica para disciplinar integralmente o sistema orçamentário. 1.2 O artigo 163-A da Constituição e a transparência fiscal. O artigo 163-A da Constituição de 1988 foi introduzido pela Emenda Constitucional número 108 de 2020. Ele reforça, em nível constitucional, o dever de transparência e padronização das informações contábeis, orçamentárias e fiscais dos entes federativos. De acordo com esse dispositivo, União, Estados, Distrito Federal e municípios devem disponibilizar seus dados fiscais e contábeis conforme periodicidade, formato e sistema definidos pelo órgão central de contabilidade da União.
O objetivo é garantir rastreabilidade, comparabilidade e publicidade das informações. Em provas, esse artigo costuma ser cobrado em conjunto com os princípios da publicidade, da transparência e do controle das contas públicas, especialmente no contexto da atuação dos tribunais de contas. 1.3 O artigo 164 da Constituição e o papel do Banco Central. O artigo 164 da Constituição de 1988 trata especificamente do Banco Central e da política monetária. Ele se conecta diretamente à competência privativa da União para emitir moeda, prevista no artigo 21 da Constituição. A Constituição estabelece que a competência para emitir moeda é exercida exclusivamente pelo Banco Central. Isso significa que nenhum outro órgão ou entidade pode exercer essa função. O parágrafo 1º do artigo 164 traz uma vedação extremamente importante e recorrente em provas. É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. O objetivo dessa vedação é evitar o financiamento direto do gasto público por meio da emissão de moeda, prática que historicamente gerou inflação elevada no Brasil. Em questões objetivas, qualquer afirmação no sentido de que o Banco Central pode emprestar recursos ao Tesouro Nacional é incorreta. O parágrafo 2º do artigo 164 estabelece que o Banco Central pode comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Esse é o fundamento constitucional das operações de mercado aberto. Em provas, é comum a banca tentar confundir o candidato afirmando que o Banco Central pode negociar títulos de governos estrangeiros ou que é vedada a negociação de títulos do Tesouro Nacional. Ambas as afirmações estão erradas. A Constituição autoriza expressamente a compra e venda de títulos do Tesouro Nacional. O parágrafo 3º do artigo 164 determina que as disponibilidades de caixa da União devem ser depositadas no Banco Central. Já as disponibilidades de caixa dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das entidades da administração pública devem ser depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. O Supremo Tribunal Federal entende que essa norma está diretamente relacionada ao princípio da moralidade administrativa. Também é entendimento consolidado que apenas lei federal pode autorizar exceções a essa regra, não sendo possível que constituições estaduais ou leis estaduais disponham sobre o tema. 1.4 O artigo 164. Aí a sustentabilidade da dívida pública. O artigo 164. A da Constituição de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 109 de 2021, reforça a exigência de responsabilidade fiscal. Segundo esse dispositivo, União, Estados, Distrito Federal e municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, conforme definido na lei complementar prevista no artigo 163. O parágrafo único do artigo 164-A estabelece que a elaboração e a execução dos planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Isso significa que o planejamento orçamentário deixa de ser apenas uma escolha política e passa a ser constitucionalmente vinculado à responsabilidade fiscal. Encerramento da parte 1. Nesta primeira parte foram analisados de forma aprofundada os fundamentos constitucionais das finanças públicas, com destaque para a reserva de lei complementar, o papel do Banco Central, a transparência fiscal e a sustentabilidade da dívida pública. Esses temas são altamente recorrentes em provas de concursos públicos, especialmente para tribunais de contas. Parte 2. Instrumentos de planejamento e orçamento na Constituição de 1988. Capítulo 2. Sistema Constitucional de Planejamento e Orçamento. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 instituiu um sistema integrado de planejamento e orçamento, estruturado em 3 leis de iniciativa do Poder Executivo. Esse sistema busca garantir racionalidade, continuidade administrativa, controle político e responsabilidade fiscal na atuação do Estado.
De acordo com o artigo 165 da Constituição de 1988, as leis de iniciativa do Poder Executivo que compõem o sistema orçamentário são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Essas três leis são conhecidas como leis orçamentárias e possuem funções distintas, porém complementares. É extremamente comum em provas que a banca tente confundir as competências de cada uma dessas leis. Por isso, a compreensão clara das finalidades de cada instrumento é essencial. 2.1 O papel da lei complementar no sistema orçamentário. O parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição de 1988 estabelece que cabe à lei complementar disciplinar aspectos fundamentais do sistema orçamentário. Essa lei complementar deve tratar do exercício financeiro, da vigência dos prazos, da elaboração e da organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Além disso, a lei complementar deve estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração pública direta e indireta, bem como as condições para a instituição e funcionamento de fundos públicos. Também deve disciplinar critérios para a execução equitativa das programações orçamentárias, procedimentos em caso de impedimentos técnicos ou legais, cumprimento de restos a pagar e limitação de programações obrigatórias. Apesar dessa previsão constitucional, essa lei complementar ainda não foi editada de forma integral. Em razão disso, continua sendo aplicada a Lei nº 4.320, de 1964, que foi recepcionada pela Constituição de 1988 com status material de lei complementar. 2.2 Plano Plurianual. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo do Estado. Ele estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para um período de 4 anos. É fundamental memorizar que o Plano Plurianual está diretamente associado às diretrizes, aos objetivos e às metas da administração pública. Em provas, é comum aparecer a tentativa de atribuir essas funções à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que está incorreto. O Plano Plurianual abrange as despesas de capital e as despesas delas decorrentes, bem como os programas de duração continuada. Ele não se limita a um único exercício financeiro, razão pela qual não constitui exceção ao princípio da anualidade do orçamento. Um ponto extremamente cobrado diz respeito aos investimentos. O artigo 167, parágrafo 1º, da Constituição de 1988 estabelece que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize essa inclusão. O descumprimento dessa regra configura crime de responsabilidade. Esse dispositivo consagra o chamado princípio da plurianualidade dos investimentos, segundo o qual investimentos de longa duração devem estar previamente planejados. A vigência do Plano Plurianual é de 4 anos e não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. O Plano Plurianual inicia sua vigência no segundo exercício financeiro do mandato e se encerra no final do primeiro exercício financeiro do mandato seguinte. Dessa forma, o primeiro ano de cada mandato é regido por um plano plurianual elaborado pelo governante anterior. O prazo constitucional para envio do Plano Plurianual ao Congresso Nacional é até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato, o que corresponde ao dia 31 de agosto. Esse prazo é frequentemente cobrado em provas de forma literal. 2.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ocupa posição central no sistema orçamentário, funcionando como elo entre o planejamento estratégico representado pelo Plano Plurianual e o planejamento operacional representado pela Lei Orçamentária Anual. De acordo com o artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve compreender as metas e prioridades da administração pública. Deve ainda estabelecer as diretrizes de política fiscal e as respectivas metas, sempre em consonância com uma trajetória sustentável da dívida pública.
Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. É extremamente recorrente em provas a cobrança literal desses conteúdos, especialmente a afirmação de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende metas e prioridades, enquanto o Plano Plurianual trata de diretrizes, objetivos e metas. Outro ponto relevante é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias autoriza a concessão de vantagens ou aumentos de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, a alteração da estrutura de carreiras e a admissão ou contratação de pessoal. Essa autorização decorre do artigo 169 da Constituição de 1988 e não pode ser confundida com a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter, ainda, um anexo com a previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade dos investimentos em andamento. Esse anexo deve abranger o exercício financeiro a que se refere a Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos os 2 exercícios subsequentes. O prazo para envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Congresso Nacional é até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, o que corresponde ao dia 15 de abril. 2.4 Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é um instrumento que materializa o orçamento público propriamente dito. Por meio dela, o Estado realiza a previsão de receitas e a fixação de despesas para o exercício financeiro seguinte. A Lei Orçamentária Anual é considerada uma lei formal, de efeitos concretos, pois autoriza despesas, mas não obriga o administrador a executá-las. Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é possível o controle abstrato de constitucionalidade das leis orçamentárias. De acordo com o artigo 165, parágrafo 5º, da Constituição de 1988, a Lei Orçamentária Anual deve conter 3 orçamentos distintos. O primeiro é o orçamento fiscal, que abrange os poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. O segundo é o orçamento de investimento das empresas estatais nas quais a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. O terceiro é o orçamento da Seguridade Social, que engloba todas as entidades e órgãos a ela vinculados. É importante destacar que apenas o orçamento fiscal e o orçamento de investimento têm a função constitucional de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. O orçamento da Seguridade Social não possui essa função, sendo esse um erro clássico explorado em provas. O projeto da Lei Orçamentária Anual deve ser acompanhado de demonstrativo regionalizado dos efeitos sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. A ausência dessa estimativa de impacto orçamentário e financeiro torna a norma inconstitucional. O prazo para envio da Lei Orçamentária Anual ao Congresso Nacional é até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, correspondendo ao dia 31 de agosto. Encerramento da parte 2. Nesta segunda parte, foram analisados de forma aprofundada os instrumentos constitucionais de planejamento e orçamento, com especial atenção aos pontos mais recorrentes em provas de concursos públicos. A correta distinção entre Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual é fundamental para o domínio do tema. Parte 3. Princípios orçamentários e vedações constitucionais em matéria orçamentária. Capítulo 3. Princípios constitucionais do orçamento público. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra um conjunto de princípios que orientam a elaboração, a aprovação, a execução e o controle do orçamento público. Esses princípios funcionam como limites jurídicos à atuação do poder público e são amplamente explorados em provas de concursos, sobretudo em questões de verdadeiro ou falso e em itens de julgamento. É importante compreender que alguns princípios orçamentários decorrem diretamente do texto constitucional, enquanto outros são construções doutrinárias com respaldo implícito na Constituição.
Em concursos públicos, prevalece a leitura constitucional expressa. 3.1 Princípio da legalidade orçamentária. O princípio da legalidade orçamentária determina que o orçamento público deve ser aprovado por lei. Isso significa que tanto o Plano Plurianual, quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual somente produzem efeitos após aprovação pelo Poder Legislativo. A Constituição de 1988 estabelece que essas leis são de iniciativa do Poder Executivo, mas a apreciação e aprovação competem ao Poder Legislativo. Esse ponto é relevante para afastar afirmações incorretas de que o orçamento poderia ser aprovado por decreto ou por ato administrativo. 3.2 Princípio da universalidade ou da globalização. O princípio da universalidade, também chamado de princípio da globalização, determina que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do ente federativo. Nenhuma receita ou despesa pública pode ficar fora da Lei Orçamentária Anual. Esse princípio se concretiza na exigência constitucional de que a Lei Orçamentária Anual compreenda o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. É fundamental destacar que o princípio da universalidade não se aplica ao Plano Plurianual, pois esse instrumento não contém a totalidade das receitas e despesas, mas apenas diretrizes, objetivos e metas. 3.3 Princípio da anualidade. O princípio da anualidade determina que o orçamento deve se referir a um período de um exercício financeiro, normalmente correspondente ao ano civil. É recorrente em provas a tentativa de confundir o princípio da anualidade com o plano plurianual. O plano plurianual tem vigência de 4 anos, mas isso não constitui exceção ao princípio da anualidade, pois o plano plurianual não é orçamento, mas instrumento de planejamento estratégico. A Constituição de 1988 admite uma exceção ao princípio da anualidade ao permitir que a Lei Orçamentária Anual contenha previsões de despesas para exercícios seguintes, desde que haja especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Outro erro clássico de prova é afirmar que a anterioridade é um princípio orçamentário. A anterioridade é um princípio tributário, não orçamentário. 3.4 Princípio da unidade. O princípio da unidade estabelece que cada ente federativo deve possuir um único orçamento. Isso não significa que o orçamento deva estar contido em um único documento físico, mas sim que haja unidade de orientação política e financeira. A existência do orçamento fiscal, do orçamento de investimento e do orçamento da Seguridade Social não viola o princípio da unidade. Todos esses orçamentos estão integrados em uma mesma lei orçamentária anual. 3.5 Princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade determina que a lei orçamentária anual deve conter apenas matéria relacionada à previsão de receitas e à fixação de despesas. A Constituição de 1988 estabelece 2 exceções expressas a esse princípio. A primeira exceção é a autorização para abertura de créditos suplementares. A segunda exceção é a autorização para a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. É extremamente importante compreender que apenas os créditos suplementares podem ter sua abertura autorizada diretamente pela Lei Orçamentária Anual. Os créditos especiais e os créditos extraordinários não constituem exceção ao princípio da exclusividade. Os créditos suplementares são aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária já existente. Os créditos especiais destinam-se a despesas para as quais não exista dotação específica. Os créditos extraordinários destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis, como guerra, comoção interna ou calamidade pública, sendo abertos por medida provisória. 3.6 Princípio da quantificação dos créditos orçamentários. O princípio da quantificação dos créditos orçamentários veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Todo crédito orçamentário deve ter valor previamente fixado. Esse princípio está diretamente ligado ao controle do gasto público e à previsibilidade da execução orçamentária. 3.7 Princípio da proibição do estorno.
O princípio da proibição do estorno determina que é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. O objetivo desse princípio é impedir que o Poder Executivo altere substancialmente o orçamento aprovado pelo Poder Legislativo. A Constituição admite uma exceção específica a esse princípio no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Nesses casos, é possível a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de autorização legislativa prévia. 3.8 Princípio da não vinculação de receitas de impostos. O princípio da não vinculação de receitas determina que a receita proveniente de impostos não pode ser vinculada a órgão, fundo ou despesa específica. Essa vedação aplica-se exclusivamente aos impostos. Em provas, é comum a banca utilizar a expressão tributos de forma genérica, o que está incorreto. A Constituição de 1988 estabelece exceções expressas a esse princípio. É permitida a vinculação da receita de impostos para a repartição constitucional da arrecadação, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, para as ações e serviços públicos de saúde, para as atividades da administração tributária, para a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita e para a prestação de garantia ou contragarantia à União. Essas exceções são extremamente cobradas e devem ser memorizadas. 3.9 Princípio da programação. O princípio da programação determina que o orçamento deve evidenciar os programas nacionais, regionais e setoriais, demonstrando os objetivos da ação governamental. A Constituição estabelece que a administração pública tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios necessários para garantir a entrega de bens e serviços à sociedade. Essa obrigatoriedade de execução aplica-se apenas às despesas primárias discricionárias dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, podendo ser afastada em casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificado ou para cumprimento de metas fiscais. Capítulo 4. Vedações constitucionais em matéria orçamentária. O artigo 167 da Constituição de 1988 elenca um conjunto de vedações orçamentárias que funcionam como verdadeiros limites materiais à atuação financeira do Estado. É vedado iniciar programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Programas previstos no Plano Plurianual que não constem da Lei Orçamentária Anual não podem ser iniciados. É vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, o que se relaciona ao equilíbrio orçamentário. É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Essa vedação é conhecida como regra de ouro das finanças públicas e tem como objetivo impedir o endividamento para pagamento de despesas correntes. A Constituição admite exceção mediante autorização legislativa por maioria absoluta para créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Essa vedação não se aplica aos créditos extraordinários. É vedada a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos sem autorização legislativa específica. É vedada a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. É vedada a transferência voluntária de recursos ou a concessão de empréstimos entre entes federativos para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista. É vedada a utilização de recursos provenientes das contribuições sociais destinadas ao regime geral de previdência social para despesas diversas do pagamento de benefícios previdenciários. É vedada a utilização de recursos de regimes próprios de previdência social para despesas diversas do pagamento de benefícios previdenciários e das despesas necessárias à sua organização e funcionamento. Encerramento da parte 3.
Nesta terceira parte, foram estudados de forma detalhada os princípios orçamentários e as vedações constitucionais em matéria orçamentária, com foco absoluto nos pontos mais explorados pelas bancas examinadoras. Parte 4. Processo legislativo orçamentário, emendas parlamentares e regime fiscal. Capítulo 5. Processo legislativo orçamentário na Constituição de 1988. O processo legislativo orçamentário é o conjunto de etapas por meio das quais são elaboradas, discutidas, emendadas, aprovadas e sancionadas as leis orçamentárias. Esse processo possui disciplina constitucional própria e apresenta peculiaridades que o diferenciam do processo legislativo comum. Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o processo legislativo orçamentário encontra-se disciplinado, principalmente, no artigo 166, bem como em dispositivos correlatos. 5.1 Iniciativa das leis orçamentárias. As leis orçamentárias compreendendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Isso significa que somente o chefe do Poder Executivo pode apresentar os projetos dessas leis ao Poder Legislativo. Em provas, é comum aparecer a afirmação de que parlamentares poderiam iniciar o processo legislativo orçamentário, o que está incorreto. Todavia, a Constituição estabelece uma exceção relevante. Os tribunais, o Ministério Público e as defensorias públicas possuem autonomia para elaborar suas próprias propostas orçamentárias. Nesses casos, tais órgãos encaminham suas propostas ao chefe do Poder Executivo, que as consolida e as envia ao Congresso Nacional. Caso esses órgãos não encaminhem suas propostas dentro do prazo constitucional, o chefe do Poder Executivo poderá utilizar os valores previstos na lei orçamentária anterior, ajustando-os aos limites vigentes. 5.2 Fases do processo legislativo orçamentário. O processo legislativo orçamentário desenvolve-se por fases sucessivas. Inicialmente, ocorre a apresentação da proposta legislativa pelo Poder Executivo. Em seguida, há a fase de discussão, na qual o conteúdo é debatido no âmbito do Poder Legislativo. Após a discussão, abre-se a fase de proposição de emendas parlamentares. As emendas são analisadas por uma comissão mista composta por deputados federais e senadores, que emite parecer. Na sequência, ocorre a votação do relatório, a redação final e a deliberação pelo plenário das Casas do Congresso Nacional. 5.3 Emendas parlamentares às leis orçamentárias. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece critérios rigorosos para a aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual. As emendas somente podem ser aprovadas se forem compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, devem indicar os recursos necessários para sua execução, admitindo-se apenas aqueles provenientes da anulação de despesas. A Constituição veda expressamente que a anulação recaia sobre dotações destinadas a pessoal e seus encargos, ao serviço da dívida e às transferências tributárias constitucionais destinadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Também são admitidas emendas destinadas à correção de erros ou omissões e aquelas relacionadas a dispositivos do texto do projeto de lei. No caso das emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Constituição estabelece que não podem ser aprovadas emendas incompatíveis com o Plano Plurianual. 5.4 Orçamento impositivo. O orçamento impositivo representa uma mudança relevante no sistema orçamentário brasileiro. Por meio de emendas constitucionais, a execução de determinadas emendas parlamentares passou a ser obrigatória. As emendas parlamentares individuais possuem execução obrigatória até o limite de 2% da receita corrente líquida. Desse total, um percentual é destinado às emendas de deputados federais e outro às emendas de senadores. Do montante reservado às emendas individuais, pelo menos metade deve ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. A execução obrigatória das emendas individuais pode ser afastada apenas nos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificado.
Além das emendas individuais, existem as emendas de bancada estadual de execução obrigatória, correspondentes a 1% da receita corrente líquida. 5.5 Transferências decorrentes de emendas parlamentares. As emendas parlamentares podem resultar em transferências de recursos da União para estados, Distrito Federal e municípios. Existem duas modalidades principais de transferência. A primeira é a transferência especial, na qual os recursos podem ser aplicados em áreas de interesse do ente federativo beneficiado. Nessa modalidade, pelo menos 70% dos recursos devem ser destinados a despesas de capital. A segunda modalidade é a transferência com finalidade definida, na qual os recursos devem ser aplicados na área específica indicada na emenda parlamentar. Em nenhuma das modalidades é permitida a aplicação de recursos para despesas com pessoal ou encargos sociais, nem para o pagamento de encargos da dívida pública. Além disso, os recursos transferidos não integram a receita do ente federativo beneficiado para fins de cálculo dos limites de despesa com pessoal ou de endividamento. Capítulo 6. Ajuste fiscal e regime extraordinário fiscal. A Constituição de 1988 passou a prever mecanismos específicos de ajuste fiscal em situações de desequilíbrio das contas públicas. O artigo 167-A da Constituição estabelece medidas automáticas a serem adotadas quando as despesas obrigatórias atingirem patamar crítico em relação à despesa total. Em situações excepcionais, a Constituição admite a adoção de um regime extraordinário fiscal. 6.1 Regime extraordinário fiscal. O artigo 167-B da Constituição de 1988 dispõe que durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Esse regime aplica-se apenas naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular e tem como objetivo atender às necessidades decorrentes da calamidade pública. Encerramento da parte 4. Nesta quarta parte, foram analisados de forma detalhada o processo legislativo orçamentário, as emendas parlamentares, o orçamento impositivo e o regime extraordinário fiscal, com foco absoluto nos dispositivos mais cobrados em concursos públicos. Na parte 5, o conteúdo avançará para análise sistematizada das questões comentadas, integrando teoria e prática de forma direcionada à resolução de provas.